versículos 1 a 13. Se algum papai ou mamãe precisar, de repente, sair com o pequenino, nós temos a sala lá embaixo, o culto é transmitido lá também. Sim, a criança fica mais à vontade, papai e mamãe também, né? Mateus 25, de 1 a 13. A palavra do Senhor nos diz assim: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que pegando as suas lamparinas saíram a encontrar-se com o noivo. 5 delas eram imprudentes e 5 prudentes. As imprudentes, ao pegar as suas lamparinas, não levaram óleo consigo, mas as prudentes, além das lamparinas, levaram óleo nas vasilhas. E como o noivo estava demorando, todas ficaram sonolentas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: Eis o noivo, saia ao encontro dele. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lamparinas. E as imprudentes disseram às prudentes: Deem a nós um pouco do óleo que vocês trouxeram, porque as nossas lamparinas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: Não, porque então vai faltar tanto para nós como para vocês. Vão aos que o vendem e comprem óleo para vocês. E, saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam preparadas entraram com ele para a festa do casamento. E fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram as virgens imprudentes, dizendo: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas o noivo respondeu: Em verdade lhes digo que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Amém. Queridos irmãos, essa palavra está num contexto onde Jesus conversava com os discípulos ao entrar em Jerusalém, e eles fizeram algumas perguntas ao Senhor Jesus. Entre as perguntas estava uma de extrema importância. Era sobre quando Jesus voltaria com o seu reino. Eles estavam preocupados em saber a resposta para isso. E diante desta pergunta que eles fazem, são 3 perguntas na realidade, essa é a última das perguntas, Jesus, para poder deixar claro o que ele queria dizer a respeito do seu retorno, da sua vinda, ele conta 4 parábolas. 4 parábolas. E a parábola das 10 virgens estão entre essas 4 parábolas contadas pelo Senhor Jesus Cristo. E o que é mais importante aqui, dentro destas parábolas, eu quero destacar, são 2 motivos centrais que vão levar Jesus a dizer o propósito final, por que ele está chamando a atenção da sua igreja em relação ao que ele vai dizer com as parábolas. No capítulo 24, versículo 36, ele diz assim, observem aí comigo, 24, 36. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Observem, eles estão fazendo uma pergunta para Jesus. Quando o Senhor vai voltar? Quando o Senhor vai voltar? E Jesus diz isso, a respeito daquele dia e hora. Ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Mas outra questão importante está no versículo 13, do mesmo capítulo 24. Onde Jesus diz assim: Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. Então observe, Jesus está dizendo, ele não podia revelar aos discípulos quando seria a sua vinda. Ele estava sujeito ao Pai, e sujeito ao Pai na condição que ele estava, humana, ele se humilhou diante do Pai, e ele se colocou nesta condição para que ele não compartilhasse com a igreja qual seria o dia, qual seria a hora, qual seria o ano em que ele voltaria. Mas ele falou uma coisa muito importante.
vocês precisam perseverar até o fim. Porque somente aqueles que perseverarem até o fim, esses é que serão salvos. E a conclusão das parábolas é todas a mesma conclusão. Observe no versículo 13 agora do nosso texto, novamente voltando ao nosso texto. Diante desta verdade, ninguém sabe o dia nem a hora, vocês precisam vigiar o tempo todo, Jesus diz. Versículo 13, portanto vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Essa é a conclusão das 4 parábolas trazidas pelo Senhor Jesus Cristo para chamar a atenção da sua igreja, representada ali pelos discípulos, para que eles fossem zelosos em seu compromisso com o Senhor e com o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui eu quero destacar alguns ensinamentos importantes para nós da parábola. Na realidade, basicamente são 2 ensinos os mais importantes dessa parábola. O primeiro desses ensinos é em relação ao tempo. O tempo. O nosso tempo não está em nossas mãos. O nosso tempo não está em nossas mãos. Você não sabe o dia que você não planejou o dia que você ia nascer. Não é verdade? Não foi você que escolheu o dia que você ia nascer. Você também não sabe o dia que você vai partir daqui. Há pessoas que planejam seu próprio suicídio. Mas não estou falando desse tipo de pessoa. Eu estou falando das pessoas comuns, da grande maioria das pessoas, como a grande maioria de nós que estamos aqui, eu espero que sejam todos, que ninguém cometa essa loucura de tirar a própria vida. Porém, nós não sabemos o dia nem a hora em que nós partiremos. O tempo de Deus, o kairós de Deus, é diferente do nosso tempo, do nosso cronos. São 2 palavras gregas, uma diz respeito ao tempo de Deus, kairós. É o tempo que só pertence a Ele, que só Ele administra esse tempo. Mas nós estamos dentro do cronos, cronologia. Os nossos relógios celulares, eles marcam o horário o tempo todo. Mostrando, com certeza você já planejou o que vai fazer quando você sair daqui. E amanhã você já tem a sua semana planejada. Mas você sabe se você vai fazer tudo que planejou durante a semana? De certo modo, você pode, de uma certa maneira, aí, planejar o seu tempo. Mas nem o tempo que você mesmo planejou, ele está nas suas mãos. Porque muitas coisas acontecem sem que a gente tenha planejado. Aí nós temos o noivo da parábola, que representa o Senhor Jesus Cristo. E no conceito das virgens, o noivo estava demorando muito. De fato, ninguém costuma chegar no casamento à meia-noite. Eu já fiquei 2 horas como pastor esperando as benditas noivas, né? A gente fica lá, que hora que essa indivídua vai chegar, né? A gente fica ali transpirando de terno. Agora você já imaginou num casamento, numa chácara, debaixo do sol e você ali esperando 1 hora, 2 horas, né? Naquela cultura não se esperava a noiva, se esperava o noivo. O noivo era a pessoa mais importante na cultura judaica, e não a noiva. Então o noivo estava sendo esperado, aguardado. Quando o noivo chegava, tocava-se a trombeta e anunciava que o noivo havia chegado. O grande dia, a hora chegou, o grande dia. Mas é uma hora que não se espera o noivo chegar. Chegar à meia-noite o noivo, ninguém espera um casamento que comece à meia-noite. Isso é um grande alerta para nós na parábola. É exatamente sobre isso que o Senhor Jesus Cristo está dizendo. Nós não sabemos o dia e a hora. Mas nós temos como a noiva, as virgens, que se espera que seja a igreja, as virgens têm que estar preparadas em todo momento para a chegada do noivo, para que no momento em que digam, o noivo chegou, as virgens rapidamente saiam dali do que estejam fazendo. Elas estavam descansando até o noivo chegar, mas as virgens deveriam se levantar, estar preparadas para receberem o noivo. Então o Senhor, queridos, o noivo,
Ele é que determina o tempo que ele vai chegar. Não são as virgens, mas é o noivo que determina o tempo que ele vai chegar, porque ele é o Senhor do tempo. A Bíblia Sagrada diz que o nosso tempo, a nossa vida está nas mãos dele. Salmo 139, versículo 16, está claro quando diz: no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda havia. O tempo da nossa vida, do início ao fim, está nas mãos de Deus. Está nas mãos do Senhor. Queridos, a todas as virgens foi concedido tempo necessário para que se preparassem para a chegada do noivo. Mas quando o noivo chegou, diz o texto que 5 estavam preparadas e 5 não estavam preparadas. Quando o noivo chegou, o tempo chegou para todas elas. Não havia mais tempo, não havia como dar um jeito de convencer o noivo a esperá-las para que elas pudessem estar preparadas, porque o tempo já foi dado. Não há mais como convencer o noivo: noivo, me espera, por favor, eu tenho que me preparar agora, eu sei, eu estava com tanta correria, tanta coisa para fazer, eu não tive tempo de comprar o óleo para poder colocar na minha lâmpada, não tinha mais tempo. Queridos, há pessoas que pensam assim: ainda eu sou muito jovem para pensar nesses assuntos espirituais. Quando eu for mais velho, então eu vou pensar nesses assuntos. Eclesiastes 12:1, lembra-te do teu Criador nos dias da sua mocidade, antes que venham os dias maus e cheguem os anos dos quais dirá: não tenho neles prazer. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Eu vou lhes dizer uma verdade, irmãos, verdade que a gente vai observando ao longo da vida. Dificilmente uma pessoa que não cuidou da sua vida espiritual enquanto jovem irá fazê-lo na velhice. Por que irá mudar? Uma pessoa que não se importou com Deus durante toda a sua vida, durante toda a sua juventude, por que vai mudar simplesmente porque ficou velho? Aliás, geralmente, quanto mais velho você vai ficando longe de Deus, maior é a probabilidade de você se envolver mais e mais no pecado, e não na vida de santidade. Eu tenho visto exatamente o contrário. Pessoas que nunca investiram em sua vida com Deus, na juventude, deixando para depois, e que continuam deixando para depois, como se ainda tivessem todo o tempo a sua disponibilidade, sempre para depois. Depois eu vou ver isso, depois eu vou ler a Bíblia, depois eu vou orar, depois eu vou na igreja, depois. A vida com Deus fica depois. Conforme o tempo passa, meus amados irmãos, muitos vão se esfriando na fé. Essa tem sido a coisa mais lógica que a gente vai percebendo ao longo da vida. Conforme o tempo vai passando, muitos vão se esfriando, vão dando desculpas, apresentando justificativas para o descuido das suas lâmpadas, da sua vida espiritual, da sua vida com Deus. E é interessante que quando nós começamos na nossa vida cristã, na vida com Deus, nós queremos estar presente em tudo. Não importa o horário, não importa o dia, a gente vai dar um jeito, mesmo conhecendo pouco o Senhor, mas a gente quer estar lá, a gente quer estar junto com o povo de Deus, a gente quer aprender da palavra, a gente quer louvar ao Senhor. Isso deveria aumentar quando nós ficamos mais velhos, até pelo conhecimento que nós vamos adquirindo do Senhor. Mas o que eu vejo muitas vezes é exatamente o contrário. Pessoas que começam com tudo, depois vão se acomodando a uma vida de religiosidade fria e vão se acomodando. Alguém pode dizer assim: mas pastor, o vir à igreja não indica que a pessoa tem vida com Deus. Mas eu pergunto a você, e o não vir, o que indica? E o não vir, o que indica? Se o vir não indica, o não vir indica que a pessoa tem vida com Deus. Nós precisamos sempre partir da palavra do Senhor. É lá fora que está passando, né? Deve ser procissão. É isso mesmo.
Deus abençoe a vida deles. Há duas histórias no Evangelho de Lucas, meus amados, que chamam muito a nossa atenção para essa realidade. Está lá no capítulo 2, são duas histórias de duas pessoas idosas. A primeira delas chamada Simeão, versículo 26. Simeão era um sacerdote que servia ali no templo há muitos anos, um homem idoso. Diz a palavra do Senhor que ele havia recebido uma revelação de que não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. E o que ele fez? Ele ficou aguardando, ele ficou vigiando, ele ficou esperando até que um dia essa promessa se cumprisse na vida dele. E o dia que Jesus foi trazido ao templo para ser apresentado, quem estava lá para receber o bebê? Simeão. Simeão. Se ele tivesse se descuidado, se ele falasse assim, passou muito tempo, a promessa não se cumpre, já está uns 20 anos que eu recebi essa promessa, acho que isso daí não vai acontecer. E ele não estivesse lá, Jesus teria passado e ele não teria visto Jesus. Mas também fala de uma outra mulher, Ana, de 84 anos. No versículo 37 do mesmo capítulo 2 de Lucas, diz que ela não deixava o templo, mas adorava noite e dia, com jejuns e oração. Sabe o que é isso, queridos? Esse é o testemunho de crentes que amam ao Senhor e que esperam no Senhor. Pode passar o tempo que for, eu vou estar ali, eu vou estar buscando ao Senhor, eu vou estar dedicando a minha vida ao Senhor. Por quê? Porque se o tempo está nas mãos de Deus, então eu quero consagrar ao Senhor o meu tempo, a minha vida, todo o meu ser, e eu quero viver para a glória desse Deus, porque eu aguardo o meu Senhor Jesus Cristo voltar. Eu aguardo sempre ali com a minha lâmpada acesa e levando do meu lado um pouquinho de azeite para que a lâmpada não se apague de maneira alguma. Então essa é a primeira questão do texto que nós aprendemos, a questão do tempo. Não pense que você tem todo o tempo. O tempo de vida de cada um de nós está nas mãos de Deus. É Ele que administra segundo o seu querer e para a sua própria glória. Porém, você é responsável pela sua vida espiritual durante esse período que Deus lhe dá. O segundo ensino importante diz respeito exatamente à palavra que está ali no tema, o zelo, o cuidado espiritual para com a nossa vida. 5 delas, diz o texto, eram prudentes, zelosas, cuidadosas, em relação ao compromisso com o noivo. E 5 delas, imprudentes, negligentes, descuidadas em seu compromisso com o noivo. Preste atenção que o centro da parábola é o noivo. O noivo é o centro da parábola. Jesus Cristo é o centro da nossa vida. A nossa vida deve ser vivida voltada para Cristo. Tudo que nós fazemos como crentes, nós devemos ter como consciência que Jesus Cristo é o centro da nossa vida. Então nós devemos nos cuidar para Cristo. Nós estamos nos cuidando para Ele. Por que é que eu renuncio determinadas coisas na minha vida? Não é para mim, eu renuncio por causa dEle. Se eu acordo mais cedo para orar, é por causa dEle. Se eu tiro o tempo do meu dia, da minha semana para ler a palavra, para alimentar-me espiritualmente, é por causa dEle. Eu estou fazendo isso por causa dEle. Ele é o centro da minha vida. Então, queridos, essas virgens, a todas foi concedido o mesmo privilégio, a mesma honra, fazerem parte da celebração de casamento do noivo. E percebam aí que 5 delas valorizaram o convite, o chamado, valorizaram, deram valor. Olha, nós somos convidadas para o casamento do noivo, para as bodas do Cordeiro. Nós somos convidadas. Então, vamos nos preparar. Agora 5 delas começaram até a se preparar. Compraram as roupas, tinham ali a lamparina, mas com o passar do tempo foram ficando descuidadas, foram sendo negligentes, pararam com aquele zelo que tinham no início da vida cristã e foram deixando de lado, foram se interessando por outras coisas, foram se encantando por outras coisas que não a vida com Deus. A negligência das 5 imprudentes revelava descaso,
desinteresse e desrespeito para com o noivo. É isso que revelam essas virgens imprudentes. Amados, será que é assim que muitos estão vivendo nos nossos dias? Indiferentes para com a volta de Cristo. Indiferentes se Jesus Cristo vai voltar ou não. Pouco me importa se Ele vai voltar ou não. Eu vou continuar vivendo a minha vida do mesmo jeito. Não vou mudar absolutamente nada por causa da volta de Jesus. Se Ele quiser me levar, Ele me leva do jeito que eu estou. Mas eu não vou me preparar, não vou mudar nada em mim. Há aqueles que, independente da idade, como eu falei já, de Ana e de Simeão, procuram se dedicar a Cristo, mesmo com as suas lutas, mesmo com as suas fraquezas, mas procuram se dedicar, procuram aprender e desenvolver uma vida de oração, procuram dedicar tempo a meditar na palavra do Senhor, procuram dedicar tempo a virem à igreja, a se dedicarem ao culto ao Senhor, se preocupam com o seu testemunho de uma vida santificada para a glória de Deus no meio da sociedade. Mas há, infelizmente, como as virgens imprudentes, aqueles que também não estão nem aí. Não se preocupam com a vida de oração, às vezes nem se lembram. A maior, talvez, a oração que façam é na hora do almoço. Né? A única oração que podem fazer na hora do almoço ou na hora da janta, e às vezes nem essa talvez se lembrem de fazer. Mal se lembram que tem a Bíblia em casa durante a semana. Não se lembram da igreja, que a igreja existe para unir o povo de Deus no culto de adoração ao Senhor. Não se preocupam com o testemunho de uma vida santificada no meio onde estão. Querem aproveitar a vida. Tem coisas, muita coisa para aproveitar. Eu não posso perder meu tempo, jogando meu tempo fora. Não dá tempo de orar, não dá tempo de ler a palavra, não dá tempo de ir na igreja. Tem outras coisas mais importantes. E alguns, inclusive, para justificar, usam muito mal a doutrina da graça, dizendo assim: a Bíblia fala que é pela graça que nós somos salvos, não é pelas obras, então não tem problema. Eu vou ser salvo mesmo porque Deus me salva pela graça. No final, eu vou ser salvo porque... Não, a porta vai fechar. É isso que a parábola está dizendo. Não é isso que nós lemos? A porta vai chegar um momento em que vai fechar. E observe que aparentemente ainda havia tempo para comprar azeite. Esse é o pior. Parece que ainda dava tempo. Mas observem, entendam uma coisa. Mateus capítulo 24, verso 14. Muitos ficam preocupados com os princípios das dores, onde Jesus Cristo vai dizer assim: haverá guerras, rumores de guerras, fomes, terremotos. E quando acontece isso, Jesus está voltando, Jesus está voltando. Daí não volta, vou dormir de novo, que nem as noivas, né? Vamos dormir outra vez, vamos descansar outra vez, vamos para lá. Mas o que acontece? Jesus, queridos, os princípios das dores são como as dores do parto da mulher, aquelas primeiras contrações. Opa, estou sentindo esquisito aqui. Não eu, né? As mulheres aí, né? Estou sentindo aqui esquisito, tal. A mulher começa a sentir aquelas dores, algumas contrações. O bebê ainda não... Ele vai chegar, ele só está dando sinal, lembrando: olha, estou chegando. Estou chegando. E esses princípios das dores que Jesus fala é exatamente para que a gente se lembre que Jesus está vindo, mas não são os sinais de fato da vinda do Senhor Jesus Cristo. O principal sinal é um sinal que ocorre, de certo modo, silencioso. Silencioso. Está aí no versículo 14 de Mateus 24, quando ele diz: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho de todas as nações, então virá o fim. A gente às vezes se preocupa com sinais errados. Nós colocamos os nossos olhos em fome, terremoto, epidemia, quando teve aí a pandemia agora.
Todo mundo pensou, Jesus vai voltar, ó, será que é Jesus voltando? E aí vem gente falando disso, falando aquilo. Não era sinal da volta de Jesus Cristo. Era apenas para a gente se lembrar, ele vai voltar. Mas o principal sinal é um sinal que é feito em silêncio. Acontece no silêncio, enquanto a gente não está vendo. O Evangelho está sendo pregado em todas as nações, para testemunho, para todas as nações. O Evangelho do Senhor. E algumas pessoas vão dizer assim, mas faltam mais de 2 bilhões de pessoas que nunca ouviram, nunca conheceram a Jesus. Mais de 2 bilhões no mundo de pessoas que nunca ouviram falar nada de Jesus. Há mais de 2.000 línguas e dialetos que a Bíblia não foi traduzida ainda. Então as pessoas não podem. Nós achamos que é assim. Isso é o que a gente vê por cima, como um iceberg. Mas nós não vemos a obra que Deus está fazendo por baixo de tudo, dos nossos olhos. O que Deus está fazendo. Quando os missionários vão para alguns países e testemunham determinadas coisas, a gente fala, como é que pode? Porque quando Deus quer falar a um povo, quando Deus quer chegar ao coração de uma nação, queridos, Ele faz muito mais do que nós possamos pensar. A palavra de Deus está sendo proclamada. O testemunho está sendo anunciado. A hora do Brasil está passando, irmãos. O tic-toc do nosso relógio está passando. Já passou pela Europa. Já passou pelos Estados Unidos. Já passou pela África durante um tempo. Lá atrás, o continente africano, lá no 3º e 4º século, foram os continentes mais evangelizados. Vai passando. Para testemunho a todas as nações. Vai passando, tic-toc, 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 tic-toc. E muitas igrejas vão surgindo, denominações vão surgindo, exatamente para tirar do centro a nossa mente da palavra, de perseverar até o fim. E aí a vida cristã começa a ser vivida na boa. É muita música, é muito rolezinho evangélico, né? Vamos fazer um rolezinho evangélico. E vai lá. E para o povo ficar satisfeito consigo mesmo. Eu estou tão feliz hoje, estou tão satisfeito, estou saindo do culto tão satisfeito hoje. Nenhuma mudança. Vai para o culto como vai para o rodeio. Ouvir um cantor lá no rodeio. Vai do mesmo jeito. É a mesma expressão, é o mesmo jeito, são até as mesmas coreografias já. Nada muda. E Jesus está voltando. O noivo está vindo, queridos. O noivo está vindo. Romanos 12:11 vai dizer assim, quanto ao zelo, não sejam preguiçosos, sejam fervorosos de espírito servindo ao Senhor. Você pode dizer, eu tenho sido fervoroso de espírito, estou servindo ao Senhor com toda a intensidade, como eu servi lá no passado, eu continuo servindo. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Tito 2:11-13 está escrito, porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos. Homens, mulheres, crianças, adolescentes, jovens, a todos. Ela nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, preste atenção, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Quem aguarda a volta de Cristo, aguarda de uma maneira correta.
não muda o que era antes, porque não é a cultura que determina como é o crente. Não são os movimentos evangelicais que determinam como vai ser a vida de um crente. O que determina como vai ser a vida de um crente é a palavra do Senhor Jesus Cristo. E só a palavra de Deus. Nada pode mais determinar para nós como é que nós devemos viver a nossa vida cristã, a não ser Cristo e a sua palavra revelada para nós. Amado, Jesus Cristo está vivo e está vindo. Está chegando a hora de nos encontrarmos com Ele. Mas nós não sabemos, eu não sei, você não sabe, ninguém sabe, somente Ele sabe quando isso vai acontecer. Você crê nessa verdade? Se você crer nesta verdade, querido, isso vai mudar a sua vida. Tem que mudar a sua vida, tem que mudar a minha vida. Eu não posso permanecer o mesmo. Todos querem ir para o céu, não é verdade? Todos querem ir para o céu. Mas quem está preparado para ir agora? Agora mesmo. Quem está preparado? Todos querem ir para o céu. Mas muitos não querem que isso chegue logo. Muitos querem primeiro, Senhor, deixa eu casar primeiro. Senhor, deixa eu ver isso primeiro. Senhor, eu quero viajar para tal lugar primeiro. Depois o Senhor volta. Senhor, volta daqui algum tempo. Vem, mas não vem tão logo não. Meu amado, meu amigo, meu irmão, se você não está se preparando para o céu agora, qual é a garantia que você estará preparado quando Cristo voltar? Se você não está se preparando para o céu agora, qual será a garantia que você estará preparado quando Cristo voltar? Por isso eu fiz a pergunta, você está preparado agora? Agora. Como está a sua vida com Deus? Você já entregou a sua vida a Jesus? Você já recebeu a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida? Eu não estou perguntando da igreja, não estou falando nada disso, que igreja nenhuma salva, nenhuma. Nenhuma igreja tem condições de salvar ninguém. Os salvos estão na igreja. Existe uma só igreja do Senhor Jesus Cristo. Não é a presbiteriana do Brasil, não é a batista, não é a Assembleia de Deus, porque ela vai muito além de tudo isso. Existe uma igreja só do Senhor Jesus Cristo. É a igreja daqueles que foram salvos por Jesus Cristo através do seu sangue, que creram no Senhor Jesus Cristo, que creram na sua morte na cruz do Calvário, que entregaram a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, que renunciaram ao mundo por amor a Cristo, que morreram para o mundo para viver para o Senhor Jesus Cristo. Essa é a única igreja do Senhor Jesus Cristo. E nós precisamos ver, será que eu já entreguei a minha vida a Jesus? Eu estou na igreja desde que eu nasci. Desde que eu nasci. Fiquei afastado da igreja 2 aninhos apenas, na minha adolescência. 2 anos apenas. Nunca me afastei da igreja, exceto por esses 2 anos. Mas isso não garante a minha salvação. A salvação é obra da graça de Jesus Cristo. Somente Cristo salva. Não há nenhum outro nome, diz a Bíblia Sagrada em Atos 4:12. Nenhum outro nome, a não ser o nome de Jesus, pelo qual importa que sejamos salvos. Porque foi Ele que morreu na cruz, foi Ele que deu a sua vida por nós, meus amados. E você precisa entregar a sua vida a Jesus. Você precisa consagrar a sua vida a Jesus. Para concluir a palavra do Senhor nesta noite, eu quero dizer a você, a responsabilidade de cuidar da nossa lâmpada é nossa. Cada virgem era responsável por cuidar da lâmpada e do azeite. Então é nossa, é minha e sua. Se você está sendo negligente, peça perdão ao Senhor e tome uma atitude diante disso. Em nome de Jesus, não deixa para depois.
Tome hoje a decisão, Senhor, me ajuda, me ajuda. Eu quero chamar o meu irmão Luiz Carlos, cujo apelido é também Bolão. Dá um microfone para o Bolão. Eu quero pedir que o Bolão, ele compartilhe algo com os irmãos que ele compartilhou comigo há uns 2 meses atrás, né, Bolão? Uns 2 meses atrás, durante uma visita que nós somos juntos. Por favor, meu amado, muito importante para nós. Bem, irmãos, eu me converti há 40 anos, aproximadamente. Meus primeiros anos de conversão foram tremendos com o Senhor. Mas o meu trabalho me afastou da comunhão com Deus. Porque eu vivia viajando, por 25 anos eu fiquei viajando por todo o Brasil e a semana inteira. Mas eu me achava crente assim mesmo. Eu me achava que eu ia domingo na igreja, cumpria a minha obrigação, era o máximo que eu podia fazer. E os meus conceitos que foram formados, eles começaram a cair por terra, porque depois que eu parei de trabalhar, eu também me dediquei mais a ler a palavra, a buscar o Senhor na palavra. Isso daí foi me incomodando. Aí eu cheguei um dia para o pastor e falei: pastor, eu estou muito descontente com a minha vida espiritual, porque eu leio a Bíblia, ela me traz um conhecimento que não é profundo no meu coração, que ela não traz transformação no meu coração. E eu continuo lendo, mas não tenho uma resposta daquilo que eu leio. Eu estou lendo como se fosse uma leitura natural. Aí o pastor me chamou e falou: espera aí, vou te dar uma tarefa. Você vai começar a ler, meditar e estudar na palavra. Você vai começar a ler a confissão de fé, o catecismo grande, catecismo menor, de Westminster. E você vai partir dali para começar a entender e reformar os seus conceitos. Porque o meu conceito era que eu estava indo bem, que eu estava salvo e não queria mais ter além disso daí. E quando eu comecei a ler, eu vi que caiu por terra quase tudo aquilo que eu tinha como correto, como certo, e como aquilo que eu estava fazendo era bom. Realmente, hoje, eu tenho buscado, a cada dia eu tenho buscado mais nesse estudo que o pastor pediu para fazer, me passou, e ele tem realmente mudado a minha vida espiritual. Amém. Tem transformado a minha visão, porque agora o que o pastor falou, eu acho que era toda a minha vida ali, o que ele falou, mas eu me identificava com as 10 virgens, mas só que eu me identificava com as 5 que eram indolentes, porque a minha indolência levava a me convencer que eu sendo salvo, estava tudo muito bom e certo. Mas eu estou vendo agora na palavra viva que o Senhor está me falando, naquilo que eu estou lendo, naquilo que Ele tem mostrado através. Porque antes eu pensava algum versículo e aquilo lá me confortava. E agora eu leio um assunto, tem 10 versículos? 10 versículos que traz a interpretação daquele assunto que está sendo falado. Então, isso daí abriu uma visão muito diferente na minha vida. Hoje eu posso garantir que, graças a Deus, Ele está mostrando a mim e está dando uma vida espiritual aberta agora. Amém. Amém. Glórias a Deus, querido. Glórias a Deus. Queridos, eu conheço o Bolão há mais de 20 anos. Mais de 20 anos. Nós convivemos juntos, né? Conheço a vida dele, conheço a seriedade dele.
E quando ele colocou isso para mim, nós estávamos indo visitar, ele é presbítero da igreja. Quando ele colocou isso para mim, né, eu até fiquei grato primeiramente a Deus por ele ter aberto o coração, porque é muito difícil. Porque às vezes a gente diz assim, como é que eu vou falar isso? E quando eu falei com ele, eu gostaria que você falasse no domingo à noite. Eu sei que, de certo modo, né, ele estaria sendo exposto. Estaria sendo exposto. Porque como? Mas isso se chama humildade. E é por esse caminho que trilham os verdadeiros cristãos. É pelo caminho da humildade. Porque muitas vezes a gente não cresce espiritualmente por causa do nosso orgulho. Por causa do tempo que nós temos na fé. Como é que eu vou falar? O que as pessoas vão pensar de mim? Queridos, nós não somos nada sem Jesus Cristo. E Ele nos disse que nós devemos, para aprender a andar com Ele, nós devemos ser mansos e humildes de coração. É por aí que nós começamos. E não importa a idade. O Bolão tem 15 anos. Né? 15 anos. Não importa a idade para a gente recomeçar. O que importa é a gente realmente querer mais e mais do Senhor na nossa vida. Que Deus abençoe, meu querido. Até falei para ele, hoje ele penteou o cabelo todo bonito. Né? Louvado seja Deus pela vida dele. Irmão amado, irmão querido. Louvado seja Deus. Que Deus nos abençoe, amados. Vamos cuidar da nossa lâmpada, vamos cuidar da nossa vida espiritual, para a glória, para a honra e louvor do Senhor. Vamos orar. Pai, acabamos de ouvir a Tua palavra, esse testemunho do nosso querido irmão, para que possamos, ó Deus, parar, refletir, não seguirmos o fluxo, Senhor, não irmos como estamos. Há tanta coisa maravilhosa do Senhor para a nossa vida. O Senhor quer que nós cresçamos. O Senhor quer agir na nossa vida. Abre o nosso entendimento para que o amor de Cristo nos inunde, Senhor, e sejamos transformados, restaurados para a glória e para o louvor do Senhor. Que sejamos encontrados, Senhor meu Deus, vigiando e orando quando o Senhor voltar, para que possamos ouvir a Tua voz e imediatamente estarmos preparados para ir com o Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Glórias a Deus. E agora, nesse final de culto, que nós estamos chegando ao final do culto, um momento muito especial para nós. O Senhor Jesus Cristo disse, aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Esse é um momento muito solene, talvez um dos momentos mais solenes, assim como a Santa Ceia, o batismo. Nós teremos um batismo apenas nesta noite, mas é um momento muito solene para a igreja, para o povo de Deus, que é o momento em que nós recebemos novos membros na igreja. Eu vou descer aqui e eu vou chamar irmãos muito amados, e a alegria de tê-los aqui conosco nesta noite e recebê-los em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero chamar aqui, vou chamando pelos nomes, vão vindo, cada um deles, estarão fazendo profissão de fé. Quem faz profissão de fé? São aqueles que já foram batizados na infância, que os pais assumiram um compromisso de fé pela vida dos seus filhos, de educarem os seus filhos nos caminhos do Senhor, confiando no Deus da aliança, no Deus da promessa, que diz que quando eles forem velhos, não se desviarão deles. Esses fazem profissão de fé. E eu quero chamar aqui com muita alegria no meu coração, meu filho Guilherme. Glória a Deus, vem aqui, meu amado filho. A Maria Eduarda, querida, a Duda, louvado seja Deus. E a Isabel, querida, vem aqui à frente comigo, os três. Podem vir, viu? Por profissão de fé e batismo. É quando alguém já adulto que assume um compromisso com o Senhor Jesus Cristo e também será batizada, porque ainda não havia entregue a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Quero chamar minha querida Bárbara aqui.
Louvado seja Deus pela sua vida. Quero chamar também meus queridos e amados irmãos que estão sendo recebidos, que vieram de fora, de outras denominações. O Marcos, a Daniele, queridos, a Marília, por favor, querida. Também estaremos recebendo por jurisdição, vindo de outra igreja presbiteriana, minha querida Érica e a Lara. Louvado seja Deus por estas vidas preciosas. E aproveitando para recebê-los, um irmão muito amado que foi meu pastor auxiliar, inclusive, amigo, querido. Vou chamar aqui o Fábio Boazzi, a Karine e também a Júlia, que nós estamos recebendo na igreja, como membros da igreja. Hoje o Fábio não está mais no ministério pastoral. Ele era membro do presbitério, deixou o presbitério, agora nós recebemos a pedido. E a Karina e a Júlia vindo da igreja central, junto com o Fábio. Que bênção. Louvado seja Deus. O bom filho a casa torna, né, Fábio? Que bênção, glórias a Deus. O Fábio é filho desta igreja, né? E sempre é um prazer receber os filhos de volta, né? Glórias a Deus. O avô do Fábio foi um homem muito importante para essa igreja, foi um dos fundadores aqui desta igreja, né? E nós louvamos a Deus pela vida dos amados. Eu vou pedir para vocês ficarem de frente para mim. Glórias a Deus. Eu vou lhes fazer algumas perguntas. E esse compromisso que vocês vão fazer nesta noite, em pública profissão de fé e batismo, é um compromisso que, sendo feito com sinceridade de coração, implica numa aliança verdadeira entre vocês e Deus, onde vocês estarão dizendo ao Senhor Jesus Cristo: Tu és o meu Senhor e o meu Deus, eu sou o teu filho e teu servo. Esse é o compromisso que vocês estarão assumindo, dizendo: eu morri para o mundo, para viver para Deus. Louvado seja o Senhor. Queridos, eu peço à igreja que solenemente se coloque em pé, porque também é o momento em que todos nós, como crentes no Senhor Jesus Cristo, podemos rever os nossos caminhos, a nossa profissão de fé, lembrar dos compromissos que assumimos e também renová-los para a glória e para a honra do Senhor. Então vocês não estão sozinhos. Nesse momento, todos nós, como igreja, estamos com vocês. Faço-lhes as perguntas. Vocês creem em um só Deus, que se revelou nas Sagradas Escrituras, como Pai, Filho e Espírito Santo, creem? Vocês creem que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, a nossa única regra de fé e prática, creem? Vocês reconhecem que por natureza são pecadores, incapazes de fazer qualquer coisa que possa reconciliá-los com Deus, conduzindo-os à salvação? Reconhecem isso? Vocês creem que Jesus Cristo, o Filho de Deus, se fez homem, veio ao mundo, viveu uma vida de obediência perfeita, morreu na cruz como nosso substituto, sendo Ele mesmo a provisão de Deus para a nossa reconciliação com o Pai? Creem nisso? Vocês creem que o sangue de Jesus é suficiente e eficaz para cobrir nossos pecados, aplacar a ira de Deus e afastar o juízo de Deus contra nós? Creem nisso? Vocês creem que é por meio da justiça perfeita de Cristo que Deus os recebe como justos em sua presença? Creem nisso? Vocês creem que por meio da ressurreição de Cristo recebemos nova vida para vivermos em santidade por meio do Espírito Santo que Cristo enviou para habitar em nós? Creem nisto? Vocês reconhecem a Cristo como Senhor de suas vidas e prometem lhe dedicar e consagrar todo o seu ser a Ele?
Vocês creem que Jesus voltará para julgar os vivos e os mortos, e que aqueles que nele creram receberão a vida eterna, e os que não creram a condenação eterna? Creem nisso? Como membros dessa igreja, vocês prometem obedecer às autoridades nelas constituídas, enquanto estas forem fiéis no cumprimento de seus deveres, segundo determinado pelas Sagradas Escrituras? Vocês prometem sustentar e fortalecer a igreja por meio de suas orações, presença nos trabalhos, testemunho de sua fé e financeiramente? Se comprometem a isso? Irmãos, que essa profissão de fé de vocês seja sincera diante do Senhor. Amém, queridos? Vou pedir para a minha querida Bárbara vir aqui nesse instante. Vamos orar, meus amados. Senhor nosso Deus e nosso Pai Todo-Poderoso, Tu és o nosso Deus. Tu és o Deus do Teu povo, Israel, da igreja que é o Israel do Senhor. Nós Te louvamos por fazermos parte desse povo comprado com o sangue de Jesus. Esse povo que aguarda, Senhor, a volta bendita de Cristo. Esse povo que Te glorifica e que vive para a glória do Senhor neste mundo. Que já aprendeu que o amor ao mundo é inimizade contra Deus. Por isso, que renuncia ao mundo para se dedicar ao Senhor. E eu oro, ó Pai querido, por todos os meus irmãos aqui recebidos nesta noite. Eu oro para que o Senhor os fortaleça na fé. Eu oro, Senhor meu Deus, para que o Senhor sustente a fé dos meus irmãos conforme a promessa bendita do Senhor, que o Senhor os sustente até o fim, para que eles jamais venham a crer em si próprios, jamais venham a depender de si mesmos, e dependam única e exclusivamente de Cristo e da sua graça bendita em toda a sua caminhada. E agora, Senhor, em obediência à Tua palavra, ó Senhor, eu invoco a Tua santa presença, em nome do Senhor Jesus Cristo, nesse momento do batismo, para que o Senhor cele, ó Deus, no céu e na eternidade, a vida da minha querida irmã Bárbara, que agora eu batizo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ó Senhor meu Deus, que o Teu nome seja engrandecido nessa vida preciosa, preciosa porque foi comprada com o sangue precioso de Jesus. Assim como todos nós que estávamos mortos espiritualmente nos nossos delitos e pecados, e ressuscitamos juntamente com Cristo para vivermos na glória com o Senhor, a partir de agora mesmo, desse dia em que lhe consagramos nossas vidas, Senhor. Tu és o nosso Deus, nós somos Teus, e esperamos, Senhor, o dia glorioso da Tua volta e da glorificação, com todos aqueles que já partiram para estar com o Senhor. Em nome de Jesus nós Te louvamos, ó Pai. Amém. Aleluia. Querida, Deus abençoe você. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Eu gostaria que todos vocês virassem agora para frente, todos juntos, e que a igreja do Senhor diga comigo: irmãos queridos, sejam bem-vindos ao corpo de Cristo. Aleluia. Ao Senhor Jesus Cristo. Glórias a Deus, glórias a Deus. Os irmãos podem se assentar. Eu vou chamar o presbítero Mauro para vir aqui. Também o presbítero Péricles. Presbítero Mauro, que é professor comigo da classe. O presbítero Péricles, que é o vice-presidente aí do conselho da nossa igreja. Para nós darmos um abraço bem gostoso em todos vocês, tá bom? Começando aqui da Lara. Deus te abençoe.
Louvado seja Deus pela vida de todos. Depois, os irmãos que puderem, eu sei que muitos precisam ir embora logo que acaba o culto, mas se você puder, dê um abraço gostoso. Depois, fala, nós estamos muito felizes por você. Amém, queridos? Que Deus os abençoe, meus amados. Podem se sentar. Nós iremos louvar ao Senhor com um hino agora, nesse instante. Estaremos louvando o Senhor. Este hino maravilhoso do nosso hinário, que fala exatamente do júbilo no céu. A Bíblia Sagrada diz que há júbilo no céu